Irmãos em Cristo, boa tarde. Que o Mestre Jesus possa nos auxiliar nesse momento para que a gente, todos nós, consigamos o melhor entendimento dessas informações que são trazidas à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje, abordando esse tema, uma nova era, um novo modelo de educação. A gente tem ouvido e falado muito na seara espírita sobre a questão dessa nova era, desse novo tempo, desse terceiro milênio. Mas também precisamos compreender que essa nova era só se consolidará se nós mudarmos esse modelo de educação que até hoje tem formado ótimos técnicos, pessoas altamente capacitadas em conhecimentos específicos, mas, sem sombra de dúvidas, tem negligenciado no que diz respeito a formar seres humanos espiritualizados. Essa que é a questão. Seres humanos espiritualizados. E nós, aproveitando aqui a deixa de uma palestra proferida por uma das primeiras trabalhadoras dessa casa, Augusta Pereira, há umas semanas atrás, quando ela abordou o tema evangelização infanto-juvenil na casa espírita, e basicamente enfocando o valoroso trabalho de Cecília Rocha, uma grande tarefeira na seara espírita, e que naquele instante, Guta, trazendo essas informações, pôde também deixar claro que a evangelização infanto-juvenil dentro da casa espírita é uma experiência vitoriosa que nos traz a importância de uma educação espiritual, mas deixou também claro que isso não se restringe, não deve somente restringir-se à seara espírita, e que nós da sociedade como um todo, nós precisamos lutar por um modelo de educação que realmente objetive formar pessoas melhores, seres humanos melhores. E aí, até foi dito naquele momento que, independente da ideologia, da crença, da doutrina, em qualquer lugar da sociedade humana, caberá este sentimento e essa atitude de lutar por uma educação espiritual, que tentaremos, de maneira bem singela, nessa tarde, argumentar, mostrando que realmente faz diferença termos ou não termos uma educação voltada para a questão espiritual. De antemão, eu quero adiantar que o objetivo é provocar essa reflexão. Nós não vamos fazer aqui um debate acadêmico, porque, primeiro, eu não estaria à altura de fazê-lo. Segundo, não seria o propósito e nem seria produtivo. Cabe às discussões técnicas, do que seja pedagogia, de como isso se desdobra, cabem aos técnicos tratarem sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o sentido de aprender e a necessidade disso, Então eu parto desse princípio, uma provocação à reflexão sobre a necessidade de um novo modelo de educação espiritual. Dito isto, aí eu quero abrir um parênteses aqui, para que a gente volte a um tempo antes do que nós estamos vivendo, nós seres humanos, espíritos encarnados de posse do livre-arbítrio, só para daí partir para a narrativa e a argumentação que eu trouxe neste sentido, caminhando no sentido da educação espiritual. Ainda quando instinto, nós não tínhamos o problema de escolher nada errado, porque o instinto nos trazia diretrizes firmes, corretas,
e tudo que nós fazíamos quando seres que regidos pelo Espírito éramos no passado distante, tudo estava harmonizado com a natureza. Quando passamos a ter o livre-arbítrio, nós passamos a ter poderes que os nossos irmãos infra-humanos não têm, os animais. Mas por outro lado, nós passamos a ter cobranças que eles também não têm. E dessa relação, nós vivemos a nossa evolução, jornada a jornada, tentando nos melhorarmos a nós mesmos e fazermos do mundo que a gente vive um mundo melhor, né? Então, eu vou usar aqui duas ilustrações, e são meras ilustrações. Ninguém queira tomar como ato científico, né? Porque na observação dos animais, os nossos cientistas até tentam destrinchar tudo e dizer como é, como tem de ser, mas nem sempre eles alcançam todos os detalhes. Porém, a título de ilustração, a gente pode utilizar aqui o que eu vou fazer. E aí, eu vou trazer para vocês um pequeno poema, um decassílabo da nossa cultura cordelista, um verso de 10 sílabas poéticas, uma estrofe de 10 versos, né? Brancas garças. E ele diz o seguinte, que vai falar sobre a sabedoria dos pássaros. Lá se vão brancas garças a voar, vão voando num voo aventureiro. A primeira no pico dianteiro, revezando, vem outra em seu lugar. Vão seguindo fiéis ao seu radar, procurando um destino rumo ao sul, navegando na paz do céu azul. Vão em busca de água e de comida, de um lugar que lhes sirva de guarida, como as águas fecundas de um paú. E aí, quando o poeta trata sobre o voo das garças brancas, a gente refletindo sobre isso, a gente vai ver que naquela formação em delta que os pássaros fazem no processo de migrarem de um canto a outro, um triângulo, obviamente, e aquela ave que vai lá na frente, no bico dianteiro, a gente olhando aqui de baixo acha que é o chefe, a chefe do bando, né? E na verdade não se trata disso. Trata-se de sobrevivência e de solidariedade. As aves vão se revezando, saindo do bico e voltando para as laterais, e assim elas vão fazendo esse rodízio para que lá na frente todas elas cheguem descansadas. Porque se somente uma ficar no bico dianteiro, essa vai sofrer com o arrasto do vento e fatalmente vai ficar para trás. As aves, elas têm esse sentido de solidariedade, de harmonia e de doação, de sacrifícios para que todas elas cheguem ao destino final. Um dia desses eu estava olhando uma postagem no Facebook, e aí é só ilustração, eu achei interessante. Na postagem, uma matilha de lobos rasgava a neve, né, em fila indiana. E aí eu achei interessante o texto que vinha acompanhando a matilha de lobos que estava naquela foto. E aí dizia o seguinte, explicando como era aquela formação. Os lobos que iam na frente eram os lobos jovens, fortes. E eles estavam na frente para proteger a matilha. Se houvesse um ataque, eles seriam os primeiros a dar combate. Os lobos que vinham depois eram os filhotes, as fêmeas e os velhos. Estavam no meio, depois da primeira linha de combate. E lá atrás, lá no fim, o lobo que vinha era o lobo mais forte da matilha, era o alfa. E ele vinha lá não por acaso, ele vinha lá porque deixou seus melhores soldados à frente, e na retaguarda ele vinha olhando tudo o que estava acontecendo para proteger a matilha da melhor maneira, porque ele era um lobo que tinha a capacidade de pensar mais e de definir a melhor estratégia
para que todos chegassem aonde tinham que chegar. Pergunta: quem ensinou isso aos lobos? Outra pergunta: o que isso nos quer dizer, nós enquanto seres humanos? Que nós nem sempre carregamos conosco as melhores atitudes de uns para com os outros, mesmo sendo superiores a eles. Então, partindo desse princípio de que nós precisamos despertar essa sabedoria que nós temos em nós, porque nós somos mais sábios do que os lobos, ou do que as aves quando voam em delta, revezando-se para que nenhuma delas fique pelo meio do caminho. Mas nós não ativamos essa nossa sabedoria. E se não o fazemos, nós sofremos os prejuízos dessa nossa atitude negligente de uns para com os outros. Na pergunta 776 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: são coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Duas coisas distintas, mas Kardec pergunta: são coisas idênticas? E os Espíritos respondem: não. O estado de natureza é um estado primitivo. É um estado incompatível com a civilização, ao passo que a lei natural guia, rege o progresso da humanidade. Isso é a resposta. Nos comentários, Kardec vai desenvolver essa ideia. E ele diz: o estado de natureza é como a infância da humanidade. De onde nós partimos, de onde o homem parte para desenvolver-se intelectualmente e moralmente. Quanto mais o homem entra no processo de civilização, mais ele se afasta do estado de natureza. Porque o homem, sendo perfectível, ele traz em si o germe da perfeição. E não permanecerá para sempre nessa infância. Ele desenvolverá esse germe da perfeição pelo trabalho. Assim, ele se afastará cada vez mais do estado de natureza. Na pergunta 779, duas questões depois, Kardec então faz a seguinte colocação: a força para desenvolver esse germe da perfeição, o homem aure de si mesmo. Mas é assim ou o progresso é somente fruto dos ensinamentos? E aí os Espíritos respondem: o homem é capaz de desenvolver-se por si mesmo. Ele é capaz de desenvolver o germe da perfeição que traz em si. Porém, eles não se desenvolvem ao mesmo tempo, do mesmo modo. Por isso, é necessário que os mais adiantados, eles ajudem os menos adiantados a também progredirem, pelo contato social. Aí nessa pergunta 779, nós encontramos a razão. Por que o nosso mundo é tão heterogêneo em matéria de evoluções? É necessário que seres melhores estejam próximos de seres menos adiantados para que todos cresçam através do contato social. Isso explica essa heterogeneidade do nosso planeta. E assim segue pelos mundos, universo afora, porque é um princípio: os mais adiantados, eles estão ao lado dos menos adiantados para que pelo contato social eles possam todos crescerem. E Kardec, aprofundando mais ainda esse tema, na pergunta 780, ele pergunta: ora, se o homem tem um germe da perfeição,
para ser desenvolvido, é dele, e ele é capaz de o fazer. Se parte do estado de natureza para desenvolver-se intelectualmente e moralmente, Kardec pergunta então, a moral sempre acompanha a inteligência? E os espíritos respondem, decorre a moral da inteligência, mas nem sempre a acompanha. E aí fica estabelecido o fato, nem sempre nós desenvolvemos a moralidade na mesma conta da nossa intelectualidade. E o que é que isso nos causa? Qual o impacto que isso causa? Nós termos no nosso mundo tanta intelectualidade e não termos a moralidade que poderíamos ter. Quando chega a esse ponto, a gente olha para trás e percebe que realmente intelectualmente nós já avançamos muito. Por esses dias eu estava dando uma olhada na região da Mesopotâmia, como ela foi colonizada, por assim dizer, como as civilizações ali se instalaram. E aí eu me dei conta que os sumérios, há 3, 4 mil anos atrás, eles criaram a primeira escrita, a escrita cuneiforme. E eles usavam tabletes de argila para escrever. Era o suporte para a escrita, eram os tabletes de argila. E aí, aqueles textos que eles precisavam guardar, eles assavam, né? Eles queimavam, né? A argila para ficar mais permanente. Um pouco depois, os egípcios, eles conceberam um papiro, né? Que era feito de matéria vegetal, um caniço, né? De uma planta que era muito abundante às margens do Nilo. E eles formavam uma espécie de esteira, né, com aqueles caniços achatados. Depois eles alisavam aquilo, tiravam o açúcar através de umas soluções e faziam do papiro o suporte para a escrita, agora os hieróglifos, né? E a gente vê que hoje nós temos suportes para a escrita digitais. De lá para cá, o salto foi quântico, né? Em todos os sentidos, a gente observa que nós saímos da era antiga para a era moderna, intelectualmente falando, de maneira glamurosa. Não é demais lembrar que até 1928 não havia nenhum antibiótico que não fosse os antibióticos naturais. Até que Alexander Fleming, um médico escocês, biologista, descobriu acidentalmente o que mais tarde veio ser a penicilina. A penicilina, ela aumentou em 50 anos a expectativa de vida do ser humano. Não foi qualquer coisa. E hoje nós temos drogas poderosas como a vancomicina, por exemplo. Se nós formos falar das coisas que o homem conseguiu alcançar, passando, por exemplo, pelo telescópio que Galileu Galilei montou, ele não inventou, mas ele montou para observar os astros, e com isso ele confirmou a sua ideia de que Copérnico estava certo, de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, até chegar no James Webb agora, passando pelo Hubble, observando o universo infinito. A gente não tem como negar que o ser humano está nota 10 em matéria de evolução intelectual. Mas ainda ontem nós estávamos aqui fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu me lembrei de umas palavras de um amigo que é muito envolvido com esse trabalho ecológico. E esse mesmo ser humano que inventou, por exemplo, esse telescópio que está no espaço, o James Webb, o Hubble antes e tudo mais, e com toda essa coisa quântica, a mecânica quântica, a física quântica, esse mesmo ser humano que criou mecanismos
incomparavelmente maravilhosos, né? Porque nós nunca imaginamos que chegaríamos a certos eventos que estamos presenciando hoje. É o mesmo que deixa um outro ser humano passar fome. É o mesmo ser humano que te vende para enfraquecer. É o mesmo ser humano que pega de 6 a 10 litros de água potável, coloca na privada para jogar dejeto no rio de água doce, para depois tirar a água doce poluída, despoluir para utilizar como água potável. É o mesmo ser humano. Então, alguma coisa tem de errado nessa trajetória. Alguma coisa no sentido de como fazer mais e melhor. É disso que nós estamos falando aqui. Pedagogia, que é essa ciência que estuda, que tem como objeto a educação e todas as suas particularidades, lá da Grécia Antiga, paidós, criança, gogia, de ageinho, verbo conduzir, conduzir a criança, para as famílias ricas da Grécia, do século 8 a.C. para frente, paidagogos era o escravo de família rica que pegava na mão da criança e levava para a escola, para que ela lá tivesse educação, porque os gregos foram os primeiros a sistematizar o que nós entendemos como educação hoje. Paideia era o senso comum de educar, em todos os sentidos. E esse conceito vem de lá para cá, sendo trabalhado de mão em mão por pensadores, até chegar nos tempos de hoje, passando por grandes pensadores. Comênios, um pensador, um filósofo tcheco, ele já falava que era necessário educar o homem para a eternidade, porque ele considerava o homem um espírito imortal. Pestalozzi falava nesse aprendizado intuitivo. Friedrich Froebel, que foi um professor assistente de Pestalozzi, criou o conceito de jardim da infância, dizendo que a criança precisava ser tratada de um jeito especialíssimo para que ela pudesse desenvolver o potencial que há dentro dela. Então, esses conceitos, eles já existem de longa data. Nós não precisamos de novo reinventar a roda, ela já foi inventada. Nós precisamos aprender com o que já é conhecido e querer colocar em prática. A palavra educação, que tem para a nossa língua, ela tem duas conotações. De educare, que quer dizer fazer crescer uma criança, nutrir, e educere, que quer dizer extrair, tirar de dentro para fora, com o perdão do pleonasmo. E educar, segundo Ney Lobo, um pensador espírita desencarnado em 2012, autor de grandes obras, ao lado de Herculano Pires, outro também filósofo espírita, que trata muito bem dessas questões, inclusive este último autor de Pedagogia Espírita, uma obra magnífica que trata sobre essa questão de educação espiritual. Ney Lobo fala nessa questão, que educar é fazer despertar dentro de cada educando o conhecimento que ele tem e ajudar a que esse conhecimento se manifeste através de uma atitude. A gente pode compreender que a verdadeira educação é aquela que nos dá as condições de nós mesmos manifestarmos a melhor versão do que nós somos em essência. Ney Lobo ainda fala que instrução é aquilo que entra na mente e educação é aquilo que vai atingir o espírito. E que não se preocupe em mobiliar a mente,
mas se preocupa em atingir o espírito, o ser imortal. Dessa forma, a gente já vai vendo que a educação que forma técnicos e a educação que forma seres humanos melhores, ela tem algo de diferente. Porque nós podemos fazer a pergunta: do que é que o mundo mais precisa? Esse mundo que nós temos, ele precisa de ótimos técnicos, ele precisa de cidadãos, pessoas com um conceito claro do que é direito e dever dentro da sociedade, ou ele precisa de seres humanos espiritualizados? Uma pessoa mais perspicaz vai dizer: precisa dos três. Precisa dos três. Porque nós precisamos de ótimos profissionais competentes para se desincumbirem das tarefas necessárias ao progresso. Nós também precisamos de cidadãos, pessoas com clara noção do que é viver em sociedade. E nós precisamos de seres humanos espiritualizados, que se rejam pelo sentido maior da vida, a moral. A questão é: como chegar à unificação desses três perfis num único ser humano? Só existe um caminho: é uma educação que objetive isso. Porque se ela só for tecnicista, se ela só pensar em formar técnicos, só vai formar técnicos. Mas se ela entender que precisa formar técnicos e pessoas melhores, pessoas humanas melhores, seres que sabem que são imortais e que estão aqui temporariamente, fazendo o que podem fazer de melhor, mas retornarão à verdadeira pátria espiritual, aí sim a gente vai ter um salto de qualidade do que a gente entende como a sociedade humana. Essa questão toda não é utopia, porque nós temos várias mentes que já trataram sobre isso e também experimentos que deram certo. Eu vou falar aqui, por exemplo, de um que se passou de 1907 a 1918 na cidade de Sacramento, Minas Gerais, em que um certo Eurípides Barçanufo, um médium poderoso da doutrina dos espíritos, mas também um educador intuitivo fenomenal, fundou o Colégio Espírita Allan Kardec. Num tempo em que o espiritismo ainda era caçado, num tempo em que a escravidão havia, há poucas décadas, entre aspas, ganhado a sua alforria, que de fato ainda não existiu. E ele, Eurípides Barçanufo, tendo se convertido ao espiritismo, empreendeu na cidade de Sacramento esse grande experimento. E era uma escola gratuita, acessível à comunidade, com mais ou menos 200 educandos, mas numa cidade pequena, a cidade de Sacramento, do início do século passado, onde ele colocava as classes mistas, meninos e meninas, num tempo em que se separava. Ele propunha a harmonização dos sexos, porque entendia que a socialização e o aprendizado poderia ser muitíssimo melhor. Ele não utilizava no método em que empreendeu essas avaliações que nós fazemos do tipo prova. Ele usava a avaliação contínua, feita dia a dia, observando de maneira personalizada cada um dos seus educandos. Ele aboliu
o conceito de castigo no tempo da palmatória. Muitos aqui não sabem do que se trata, mas uns outros tantos sim. Nos tempos da palmatória, Eurípides Barçanufo aboliu esse conceito de castigo. Também aboliu o conceito de prêmio, porque intuitivamente ele não queria criar extremos, mas sim socializar os educandos. Estabeleceu um conceito de educação ética quando trabalhava junto dos educandos aquilo que Pestalozzi preconizava, o sentido humano, o próprio Comênios. E os alunos, os educandos, eles eram convidados a interagirem, inclusive com a comunidade, de maneira agradável, ordeira e prestativa, fazendo com que o educando entendesse que para se tornar uma pessoa melhor, ele precisava ser produtivo na sociedade em que ele vivia. Então, por exemplo, quando morria alguém na Pequena Sacramento, ele, Barçanufo, ele convidava os seus alunos, os seus educandos, a fazerem aquela postura das condolências, da assistência espiritual aos parentes. Ao mesmo tempo, ele estimulava os seus educandos a acompanharem os doentes, os enfermos, chegando até a estabelecer uma espécie de trabalho de rodízio em que os educandos se responsabilizavam por acompanhar pessoas daquela comunidade que estavam necessitadas de algum tipo de assistência. Um tempo de dureza, de carrancismo, e ainda assim ele lidava no Colégio Espírita Allan Kardec com o conceito de liberdade de consciência. Uma das leis, inclusive, morais, explicadas no Livro dos Espíritos, né? Um tempo de poucos recursos e ele utilizava o método das aulas dinâmicas. Ele fazia excursões com os alunos para observação, aquelas experiências mais empíricas. Ele conseguira um binóculo e com isso ele fazia aulas de astronomia à noite, resgatando inclusive o sentido da astronomia espírita, baseado na obra de Camille Flammarion, da qual ele era um devoto praticamente. Então ele ia trazendo para o colégio espírita, um colégio gratuito, elementos que mais tarde ficaram reconhecidos pelas pesquisas de estudiosos como a primeira e maior experiência de pedagogia espírita praticada nesse nosso país e no mundo. Eurípides Barçanufo, ele tinha como ponto de partida a visão reencarnacionista. Ele não considerava as crianças tábua rasa, uma página em branco. Ele considerava que cada criança tinha uma bagagem espiritual e, portanto, precisava ser primeiro reconhecida na sua natureza íntima, para depois essa criança receber a melhor opção de educação, a que não violentasse a sua própria natureza íntima. Este era o Colégio Espírita Allan Kardec. Aí vocês me perguntam, tinha aula de espiritismo nesse colégio? Não. Não tinha aula de espiritismo no Colégio Espírita Allan Kardec.
tinha o estudo comparado das religiões. Os alunos aprendiam filosoficamente sobre todas as religiões, para que eles mesmos pudessem escolher a que mais lhes agradava. Dessa forma, Eurípides Barçanufo, que veio a desencarnar em 1918, e com ele foi sepultado o Colégio Espírita Allan Kardec como era, porque ainda existe hoje a instituição, mas a experiência pioneira foi-se com Eurípides Barçanufo. Numa dissertação de mestrado de Alessandro César Pigueto, que está na internet, para quem quiser pesquisar, o título dela é Eurípides Barçanufo, um educador na Primeira República. Ele, dentro dessa dissertação, ele faz um estudo bem exegético do que foi o método de Eurípides Barçanufo. E ele diz o seguinte: o anseio de Eurípides era uma escola gratuita, acessível a toda a comunidade, com um modelo pedagógico ativo, rompido com a ideia de aluno passivo diante do conhecimento e submisso a uma disciplina rígida. Uma educação integral, em que se desenvolvessem aspectos físicos, intelectuais e morais, deixando a criança desabrochar gradualmente e em liberdade as suas capacidades, sem violentar sua natureza. Essa foi a experiência que Eurípides Barçanufo, que ele pôs em prática em meados do século passado. Então, nós não podemos dizer que não é possível avançarmos nesse terreno, porque já foi feito. Podemos fazer dentro do contexto que for mais apropriado fazer-se hoje, mas precisamos fazer. O nosso futuro depende do modelo de educação que nós conservamos hoje. Vou dar aqui outro exemplo de um experimento também vitorioso, que tem como base uma educação essencialmente espiritual, do qual vocês já ouviram falar, mas talvez poucos conheçam. Eu, como bicho curioso que sou, comecei a estudar a literatura dessa entidade e entendi que me engrandece muito como ser humano aprender um pouco mais. E do que eu estou falando? Alcoólicos Anônimos. Esta irmandade, que surgiu em 1935, com duas pessoas que são tidas como cofundadores da irmandade, Bill e Bob, e que chega a essa altura com mais de 2 milhões de alcoólicos recuperados, em mais de 180 países no mundo, só aqui no Brasil com 5 mil grupos, aqui em Pernambuco com 400 grupos. E do que trata Alcoólicos Anônimos? Será que lá existe algo de educação espiritual, como eu abordei agora há pouco, com a experiência de Eurípides Barçanufo? Em AA, eles trabalham com 12 passos de recuperação. Mas vejamos se esses 12 passos têm a ver com instrução formal ou tem a ver com educação espiritual. E aqui eu estou colocando para confirmar o que foi dito no começo dessa nossa conversa, quando lá da palestra de Ira Augusta, ela deixou claro que a educação espiritual, a educação de melhor qualidade, não tem fronteiras nem bandeiras, porque obedece um princípio
universal de evolução. Não tem uma cor ideológica. O primeiro passo de A diz que a pessoa que tem o problema do álcool deve admitir que é impotente perante o álcool e que perdeu o completo domínio da sua vida. Curiosamente, nós só vamos ver falar de alcoolismo no primeiro passo, porque a partir do segundo passo em diante não se fala mais em álcool. Fala-se em reforma moral. E o segundo passo diz: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Que poder superior é esse? Bill vai tratar no seu livro que, como não tem envolvimento nenhum com religião, partido político, seita ou o que for, mas é preciso um sentido de espiritualidade, e ele confirma a ideia de que espiritualidade não necessariamente está atrelada à religião. No seu livro A Opinião de Bill, ele vai explicar que foi necessário encontrar-se esse recurso, poder superior. Porque o poder superior pode ser, para mim, Deus, da forma como eu concebo, à luz da doutrina dos Espíritos. Mas pode ser Alá, Maomé, Alá, para o muçulmano que está também fazendo a recuperação em Alá. Pode ser Brahma, para um hindu que também está fazendo o programa dos 12 passos. Krishna. Não há a necessidade de religião, há a necessidade de reportar-se ao poder superior, um criador de todas as coisas. No terceiro passo, a pessoa diz: decidi entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus, na forma em que eu concebo. Essa pessoa agora está dizendo que esse Deus, esse poder superior, é a Ele que Ele quer entregar a sua vida e a sua vontade. O quarto passo diz: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Inventário moral. Você descobriu o que você tem para corrigir. No quinto passo, admitir perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Admitir perante outro ser humano a natureza exata das suas falhas. Inventário moral. No sexto passo diz: prontificar-se inteiramente a deixar que Deus remova todos os seus defeitos de caráter, porque chega-se à conclusão que nem tudo poderemos fazer sozinho, e na programação deles, eles sabem disso. O sétimo passo diz: humildemente rogar a Deus que os livre de suas imperfeições, reforçando o pedido dessa ajuda necessária. O oitavo passo diz: fazer uma relação das pessoas que foram prejudicadas, para que pudesse se reparar esses danos, corrigir o que foi quebrado. O nono passo diz: fazer essas reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, porque nem sempre vai ser possível no compasso de uma vida você prestar contas daquilo que você tem que prestar, mas você precisa saber disso. No décimo passo diz: continuar fazendo o inventário pessoal, fazendo esse escrutínio e saber o que você é de fato, o quanto você tem melhorado e o que precisa melhorar. No 11º passo, procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos.
rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar a sua vontade. Nesse 11º passo é quando aquele antigo bebedor problema chega à conclusão de que precisa do recurso da prece como contato consciente com Deus. E no 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, a esses caminhos que ele seguiu, procuramos transmitir esta mensagem a outros doentes alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Aí eu pergunto, meus irmãos, tem instrução formal aqui? Não. Mas tem instrução espiritual. Funciona? Funciona. Tanto que da mesma filosofia de Alcoólicos Anônimos nós temos N/A, Neuróticos Anônimos, funciona. NA, Narcóticos Anônimos, funciona. Fumantes Anônimos, Vigilantes do Peso e DASA, Dependentes de Amor e Sexo. Tudo trata de um programa de recuperação espiritual a partir de ensinamentos necessários. Então, nós podemos refletir e chegarmos a uma conclusão coerente de que é possível estabelecer-se uma educação de cunho maior, uma educação espiritual, que vise trabalhar o espírito e torná-lo melhor nas suas manifestações aqui nesse mundo físico. O modelo de pirâmide civilizatória ou pirâmide do conhecimento preconiza 4 faces: ciência, política, religião e arte. Isso é senso comum dentro da filosofia. Mas, como nós estamos deveras corrompidos, veja como nós encaramos essas 4 faces da pirâmide do conhecimento. Veja o que nós fazemos da ciência quando ela é utilizada para fins grosseiros, baixos. Vejam o que nós fazemos com a política quando ela, cuspindo na cara de Aristóteles, ela faz o que faz pelo mundo afora. Vejam o que nós fazemos com a religião quando nós a utilizamos para corromper o que há de mais bonito, que é o sentido de religar o homem ao ser espiritual, ao Criador de todas as coisas. Porque religião, religar, quer dizer fazer esse processo de religar o ser grosseiro ao ser divino, ao Criador. E veja o que é que nós fazemos com a arte. O que é que nós fazemos com a arte? Porque nos falta esse sentido elevado de espiritualização. É disso que se trata. Os críticos da Idade Média, por exemplo, os renascentistas, eles alegam que o traço mais corrosivo da Idade Média é o teocentrismo, porque tudo era inspirado na imagem de Deus. E aí, com o Renascimento, entrou o antropocentrismo, que é tudo pensado a partir do homem. Mas se a gente for analisar, a grande falha não era a imagem de Deus, era o Deus que foi eleito como o modelo. Porque se nós já tivéssemos naquela época uma visão mais clara e coerente do que tem que ser Deus para ser Deus, não se teria cometido tantos erros grosseiros. Porque ainda assim, nós podemos dizer, faltava educação espiritual. Então, esse é o mote da nossa jornada terrena. Educação espiritual.
o que pode equilibrar os pratos da balança. Temos o conhecimento e precisamos de moralidade. E para finalizar, porque o meu tempo já está praticamente finalizado, eu quero dizer a vocês que nessa singela pesquisa eu acabei entendendo que apesar de tantos pensadores sobre a educação e como ela deve ser feita, o único caminho para essa educação espiritual de fato existir é que a gente tome o melhor modelo que existe: o leão da tribo de Judá, referência ao Messias, o maior pedagogo de que se tem notícia, o maior educador de que se tem conhecimento. Quando Jacó abençoa seus filhos, está lá em Gênesis, seus 12 filhos que vão gerar as 12 tribos de Israel, ele chega para o seu quarto filho, Judá, e diz: o meu leãozinho, de onde virá o governador do mundo? E na descendência de Judá vem Davi, depois José e Jesus. E a única referência que existe sobre o leão da tribo de Judá na Bíblia, de fato, é em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, quando João diz que chorou quando percebeu lá nas alturas que o livro dos 7 selos não havia quem o lesse. E o ancião chega para ele e diz: não chores, porque vem aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que será capaz de abrir o livro e de ler. Nós não podemos entender outro modelo de educação espiritual fora dos preceitos do Cristo. Então nós temos o conhecimento, como já era dito, precisamos agora colocar em prática. Que o Mestre Jesus, esse grande pedagogo, esse divinal professor, que ele possa nos abençoar nessa luta. Nós, enquanto seres sociais, lutando por uma melhor educação e aspirantes a uma nova era. Muita paz.